Olá, pessoal. Eu sou o professor Joenerson Filipe e na aula de hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Na química, nós temos dois grandes grupos de ligações: as ligações interatômicas, que acontecem entre átomos, e as ligações intermoleculares, que acontecem entre as moléculas. Lembrando que as ligações interatômicas, ou seja, aquelas que acontecem entre os átomos, podem ser chamadas também de ligações intramoleculares, ou seja, dentro da molécula. Só que nessa aula a gente vai falar da ligação iônica, porque a gente vai ver mais adiante que a gente tem três tipos de ligações entre átomos. Então vamos lá. Na natureza, os átomos eles se ligam. Mas por que os átomos se ligam? Eles se ligam para adquirir um estado de menor energia, porque dessa maneira eles vão adquirir a estabilidade. Vamos entender como é que isso funciona. Lewis e Coulson, eles criaram uma teoria para explicar o comportamento dos átomos quanto ao tipo de ligação que eles vão fazer e de que forma vai se dar essa ligação. Essa teoria do octeto diz o seguinte, que um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa, ou seja, quando apresenta 8 elétrons na camada de valência. É certo que existem várias exceções a essa regra, por exemplo, o hidrogênio, que se estabiliza com 2 e não com 8, o hélio, que se estabiliza também com 2 e não com 8, mas ainda assim, essa teoria consegue explicar um grande número de ligações químicas. Então, vamos conceituar o que é ligação química, lembrando que nós estamos falando de ligação entre átomos. Então, vamos lá. Ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. E os tipos de ligações que acontecem entre os átomos são esses três: iônica, covalente e metálica. Só que na aula de hoje a gente vai falar apenas da ligação iônica. Vamos ver então o que é ligação iônica. Ela ocorre entre íons que se atraem por forças eletrostáticas. Essas forças eletrostáticas elas acontecem quando temos partículas de cargas ou de sinais contrários, que são justamente os íons, que são espécies químicas carregadas positiva ou negativamente. Então, só para relembrar, os íons eles são formados quando os átomos perdem elétrons ou ganham elétrons. Quando o átomo perde elétron, a gente diz que é formado um cátion, ou seja, um íon positivo. E quando o átomo ganha elétron, se forma um ânion, que é um íon negativo. E essa ligação iônica ela acontece entre metais e não metais. Por quê? Os metais eles tendem a formar cátions porque eles tendem a perder elétrons. A gente vai ver que os metais geralmente apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. Então, quando eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, é melhor perder esses elétrons, porque assim fica com a camada mais interna com 8 elétrons. Já os não metais é ao contrário. Os não metais eles tendem a ganhar elétrons e eles geralmente têm 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada. Falando da ligação iônica, que pode ser chamada também de eletrovalente, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos olhar primeiramente para esse átomo de sódio, que tem número atômico 11, o que significa dizer que ele tem 11 prótons em seu núcleo e 11 elétrons para serem distribuídos na sua eletrosfera, já que aqui eu não observo carga nenhuma. Então, a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, é igual à quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Então, distribuindo esses 11 elétrons, vai ficar dessa maneira: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Percebam que na última camada ele tem um elétron. Se ele tem um elétron, logo é um indicativo de que ele é um metal e que ele tende a perder esse elétron. Por quê? Porque ele perdendo esse elétron,
ele passa a ficar com essa segunda camada como sendo a última camada e com quantos elétrons? 2, com 6, 8 elétrons. Então, o sódio ele tende a perder esse elétron e formar um cátion, Na+. Ah, se ele perdeu, não era para ficar negativo? Não, porque ele está perdendo elétron, e elétron é negativo, então significa que ele está ficando mais positivo. Então, agora, como ele perdeu esse único elétron que ele tinha na última camada, essa camada 2 passou a ser a camada de valência dele, com 8 elétrons, 6 no subnível 2p e 2 elétrons no subnível 2s, totalizando um total de 8 elétrons. Vamos ver o cloro. O cloro, no estado fundamental, ele tem 17 prótons. Como é que eu sei? Porque o número atômico dele é 17. Então, se ele tem número atômico 17, significa que ele tem 17 prótons em seu núcleo e 17 elétrons para serem distribuídos. Vamos ver como é que fica essa distribuição desses 17 elétrons. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Notem que nessa terceira camada e última camada, e é a camada que a gente chama de camada de valência, ele tem 7 elétrons. 2 elétrons aqui no subnível 3s e 5 elétrons aqui no subnível 3p, totalizando um total de 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons, é um indicativo de que ele é um não metal e que ele tende a ganhar elétron. Por quê? Se ele tem 7 elétrons para ficar com 8, obedecendo a teoria do octeto, ele só precisa ganhar mais um. Então, é mais fácil ganhar mais um do que perder 7. Então, se ele ganha mais um, ele vai formar o íon cloreto, que na verdade a gente chama de ânion por ser negativo. Então, a distribuição fica da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, porque agora, como ele ganhou um elétron, eu tenho 18 elétrons para distribuir aqui e não mais 17. E notem que na terceira camada ele passou a ter 8 elétrons, ou seja, obedecendo à teoria do octeto. Então, se o sódio tende a formar um cátion e o cloro tende a formar ânion, vai acontecer uma força eletrostática entre essas duas partículas que vai formar o cloreto de sódio. Mas vamos ver mais um exemplo, com cálcio, que tem número atômico 20. Isso significa que ele tem 20 prótons em seu núcleo e 20 elétrons na eletrosfera. Vamos fazer essa distribuição eletrônica. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Notem que na última camada ele tem 2 elétrons, então é um metal. Se ele tem 2 elétrons, ele tende a perder esses 2 elétrons para ficar com essa terceira camada como sendo a última camada. Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai formar o cátion Ca2+. Por quê? Porque ele perdeu 2 partículas negativas. Então, ele vai ficar com 2 cargas positivas. Logo, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Percebam que essa terceira camada passou a ser a última camada e é uma camada com 8 elétrons, obedecendo à teoria do octeto. Vamos ver o flúor. O flúor tem número atômico 9, então a distribuição eletrônica dele para 9 elétrons vai se dar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p5. Nessa segunda camada, ele tem 7 elétrons. Para se estabilizar, ele precisa ganhar mais um. Se ele ganha um elétron, ou seja, se ele ganha uma partícula negativa, ele vai se transformar no íon fluoreto, agora com 10 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2 e 2p6. Mas vejam só,
Estou representando aqui o cálcio com apenas 2 elétrons, que são esses 2 elétrons da última camada. E o flúor, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, estão aqui os 7 elétrons. Vejam só. O cálcio quer perder 2. E a gente viu que o flúor só quer ganhar 1. Então, um elétron desse vai para um átomo de flúor. Só que o cálcio ainda tem um outro elétron para perder. Então, ele vai precisar de mais um átomo de flúor para que ele possa ceder esse um elétron para o flúor. Porque cada flúor só quer ganhar 1. Então, vejam só. A estrutura formada vai ser CaF2, porque eu precisei de um átomo de cálcio e de 2 átomos de flúor para poder formar o fluoreto de cálcio. Para que a gente possa montar a estrutura de um composto iônico de forma prática, a gente deve seguir essa regra. Olha. Quando o elemento for do grupo 1, ele tende a adquirir a carga mais 1. Quando do grupo 2, carga mais 2. Quando do grupo 13, carga mais 3. Quando do grupo 15, a carga vai ser menos 3. Quando do grupo 16, carga menos 2. E quando for o hidrogênio ou do grupo 17, carga menos 1. Por que essas cargas? Se mora no grupo 1, tem um elétron na última camada. Tende a perder esse elétron ficando com carga mais 1. Se for do grupo 2, tem 2 elétrons na última camada. Então, tende a perder esses 2 elétrons ficando com carga mais 2. Se for do grupo 13, tem 3 elétrons na última camada, tende a perder os 3 ficando com carga mais 3. Mas se for do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, tende a ganhar 3 ficando com carga menos 3. Lembrando que aqui a gente já está falando de não metal. Aqui em cima a gente falou de metal, agora a gente está falando de não metal. Se for do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, tende a adquirir 2 para ficar com 8, ficando com carga menos 2. E se for do grupo 17 ou hidrogênio, ele tende a ficar com carga menos 1, porque se for do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada. Para ficar com 8 e se estabilizar, só precisa ganhar mais 1. Então, a gente sabendo essas cargas que os átomos vão adquirir, a gente sabe formar a fórmula do composto, sem precisar passar por esse passo aqui. Vejam só. O que é carga de um vai virar índice do outro, o que é carga do outro vira índice do outro. Eu peguei aqui 2 átomos genéricos, X e Y. X tem carga mais A, então esse mais A vai descer para o Y. Olhem aqui, o A desceu e ficou como sendo o índice do Y. Já o menos B desceu e ficou como índice do X. Vejam que eles descem sem o sinal, somente o número. Vamos ver então na prática como é que isso vai funcionar. O alumínio mora no grupo 13. Isso significa que ele é um metal e que ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3 elétrons, ele tende a perder esses 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, a carga dele vai ser mais 3. O próximo elemento que está do lado dele é o oxigênio, que se a gente olhar na tabela periódica, mora no grupo 16, que vai ter carga menos 2. Vamos lá. Aqui o oxigênio com carga menos 2. Então, o que é carga de um vira índice do outro, o 3 desce para o oxigênio, a gente observa aqui. E o 2, que era a carga do oxigênio, desce para ser índice do alumínio. A gente observa o número 2 aqui. Então, isso significa que para cada 2 átomos de alumínio, eu preciso de 3 átomos de oxigênio. Ou melhor dizendo, para cada 2 íons de alumínio, eu preciso de 3 íons de oxigênio. Vamos ver no caso do cloreto de sódio que a gente já viu anteriormente. O sódio mora no grupo 1. Se é do grupo 1, a carga dele vai ser mais 1. O cloro mora no grupo 17 da tabela periódica, então a carga que ele vai adquirir é menos 1.
Veja que eu não coloquei o número 1 aqui. Quando é o número 1, a gente não precisa colocar. Então, o 1 do sódio desce para C índice do cloro e o 1 do cloro desce para C índice do sódio. Quando é o número 1, não preciso colocar. Então, a gente observa que para cada partícula positiva, eu preciso de uma partícula negativa, formando o NaCl. Vamos ver esse exemplo aqui. O cálcio é do grupo 2. Se ele é do grupo 2, ele tende a ter carga mais 2. Já o oxigênio a gente já viu que é do grupo 16 e tende a ter carga menos 2. Então vamos voltar lá para ver como é que fica a fórmula do composto. Cálcio, grupo 2, carga 2+. Oxigênio, grupo 16, carga 2-. O que é carga desse vira índice desse. O que é carga desse vira índice desse. Então, a gente pode observar que o 2 vai descer para o cálcio e o 2 desce para o oxigênio. Porém, quando esses números são iguais, a gente pode simplificar. Dividindo todo mundo por 2, vai dar 1 e 1 aqui. Se você ainda não entendeu isso, é melhor a gente falar então dessa seguinte maneira. Para cada duas cargas positivas, eu preciso de duas cargas negativas. Então, só preciso de uma partícula dessa e de uma partícula dessa para poder formar esse composto, óxido de cálcio. Bom, então aqui a gente falou rapidamente sobre a ligação iônica. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.